e minhas amigas, para o nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir ao nosso Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Gente, vamos... Pegue aí o seu catecismo, tá? Para a gente continuar a nossa aula sobre o Espírito Santo. Eu acho que dá para a gente terminar hoje, tá? Mas na aula passada, a gente terminou falando, nós paramos no parágrafo 733. Parágrafo 733 do Catecismo, que é na página 211. Fala do Espírito Santo como dom de Deus. Então, nós que recebemos o Espírito Santo no batismo e também na crisma, o Espírito Santo é um dom. É o Espírito Santo quem nos, vamos dizer, faz a gente testemunhar a fé. Inclusive, faz a gente reconhecer, por exemplo, que Deus é amor, diz lá, né, a primeira carta de São João. E também fala que Deus derramou em nossos corações o Espírito Santo. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. Então, aonde que o Espírito Santo está? Está no nosso coração. Mas eu já expliquei isso e vou repetir. Muitas vezes o Espírito Santo fica ali abafado, né? Vamos dizer assim, escondido, por causa dos nossos pecados, das nossas reclamações. Né? Então, como é que a gente pode fazer esse Espírito Santo ressuscitar em nós? Né? Vivendo uma vida de oração, vivendo uma vida de sacramentos, né? Vivendo uma vida de leitura da Palavra de Deus. Por quê, gente? Porque o Espírito Santo foi que inspirou tudo isso. É o Espírito Santo que guia a igreja, já expliquei sobre isso. Então, nós vamos continuar nessa linha hoje. O parágrafo 734, ele continua ensinando. Vamos ver. O parágrafo 734, na página 212 do nosso catecismo. Pelo fato de estarmos mortos, mortos em que sentido? Mortos para o pecado. Quando a gente é batizado, a gente morre para o pecado e vive, né, ressuscita para Cristo. Tá? Isso é o simbolismo do batismo. Por isso que a criança ou o adulto, ele é mergulhado ali, né? E ele, né, quando a gente, por exemplo, a maioria de nós batiza a criança. Então, quando a gente coloca a criança ali na água e levanta, quer dizer o quê? A criança que morre para o pecado e ressuscita para uma vida nova. Ok? Ou pelo menos feridos pelo pecado, é o pecado original, que nós já explicamos. O primeiro efeito do dom do amor é a remissão de nossos pecados. E quem nos redimiu do pecado? Jesus, ao morrer na cruz. É o que nós chamamos de redenção.
que Jesus praticou com a sua paixão, morte e ressurreição para redimir os nossos pecados. Não só o pecado original, mas também todos os nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo. Está lá na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Que na igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. Então, gente, o que nos faz imagem e semelhança de Deus é o batismo, porque nós somos filhos amados de Deus. Eu volto a bater nessa tecla, pelo amor de Deus, você que ainda não é batizado, batize o mais rápido possível. Hoje, gente, nós estamos com uma mentalidade pagã, nós voltamos ao paganismo, daquelas pessoas que não querem mais saber de batizar os seus filhos. Vamos esperar crescer para resolver se ele vai querer ser batizado ou não. Você espera o seu filho crescer para dar vacina nele? Você espera o seu filho crescer para dar comida a ele? Para levar no colégio, dar uma boa educação? Agora, as coisas de Deus você tem que esperar crescer 10, 20, 15 anos e até lá o menino vai ficar. Como? Porque, gente, o que nos faz filhos de Deus é o batismo. Pelo amor de Deus, não vai esperar crescer coisa nenhuma. Batismo o mais rápido possível hoje. Então você não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então essa criança vai aí crescer sem ser filho amado de Deus. E outra, nós nascemos com o pecado original. O que apaga o pecado original é o batismo. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Salmo 50. Eis que eu nasci na culpa. A criança não tem pecado dela, mas tem o pecado de carência, o pecado original que nasce com ela. Então você que é cristão, você que é católico, não espere crescer para batizar essa criança, esse filho. Depois não sabe por que o filho, né, chora, por que o filho vive doente, não é? Por quê? Porque tem a parte espiritual, gente. Muitas vezes a gente cuida muito da parte, né? Tem que levar no médico, né? Tudo bem, isso está certo. Mas e a parte espiritual, minha gente? A gente não se preocupa de dar uma boa catequese para as crianças. Hoje em dia, nossas crianças estão criando, só querem saber de quê? De celular, só querem saber de tablet. Gente, e a fé, como é que fica? Entendeu? A primeira catequese tem que ser em casa. E depois levar para a igreja. Até isso hoje se perdeu. Infelizmente. Esse é o parágrafo 734. O 735 diz assim: ele quem? O Espírito Santo, dá então o penhor ou as primícias de nossa herança. Qual que é a nossa herança, gente? É o céu, é a vida eterna. Está lá em Romanos 8, 23 e 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Né? Nós estamos, diz a palavra de Deus, que nós estamos selados pelo Espírito Santo para a vida eterna. Agora, para isso, nós precisamos também fazer a nossa parte. Deus já fez a dele, Jesus já fez a dele, agora a gente precisa fazer a nossa. Não é ficar de braços cruzados achando que Jesus vai fazer tudo por nós. Não, nós também temos que fazer a nossa parte, gente. A própria vida da Santíssima Trindade, que é amar como ele nos amou. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 11 e 12. E como que Jesus nos amou, gente? Indo até a cruz por nós. Então a gente tem que corresponder a esse amor. Este amor, que é a caridade de 1 Coríntios 13, é o princípio da vida nova em Cristo, possibilitada pelo fato de termos recebido uma força, a força do Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Então, gente, como é que a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo? Se a gente amar. Amar a Deus, amar o próximo e amar a nós mesmos. Então, é o tripé. É esse tripé. Eu tenho que amar a Deus, eu tenho que me amar, porque eu sou um filho amado de Deus, então eu não posso viver de qualquer jeito, e eu tenho que amar o meu irmão. Tá? Tem um texto de São Tiago que eu gosto muito, eu sempre gostei muito desse texto. Se você não ama o seu irmão a quem você vê, você vai amar a Deus a quem você não vê? Esse texto sempre mexeu muito comigo, né? Porque as pessoas falam que amam a Deus. Eu amo Deus. Mas não é o que nós vemos aí, porque não é capaz de amar o próximo. Jesus disse, né? Se você me ama, é no outro que se vê. Está lá em Mateus 25.
Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava nu e me vestiste. Eu estava doente, você foi me visitar. Então, quer dizer, esse amor, gente, tem que ser provado. O amor que São Paulo está dizendo em 1 Coríntios 13 é o amor ágape. Não é esse amor que nós vemos aí de novela, não. Já expliquei sobre isso. Tá? É o amor ágape, é o amor de Deus, é aquele amor que não pede nada em troca. É um amor gratuito. E não é o que nós estamos vendo hoje, gente. Esse amor interesseiro, né? Só ama aquele que é bonzinho comigo, que faz aquilo que eu quero, que me fala palavras bonitas. Não é? Não, isso não é o amor verdadeiro. Muitas vezes o amor é você puxar a orelha do outro, que precisa, com carinho, lógico, mas você falar o que o outro precisa ouvir. Entendeu, gente? Então, o amor hoje está muito falsificado, gente. Você quer saber o que é o amor verdadeiro? Leia lá 1 Coríntios 13, mas ninguém pratica. Não é só ler, não é só falar de boca, não. É praticar. O amor não é egoísta, o amor não é rancoroso, o amor tudo crê, tudo suporta. Não é? Gente, se a gente vivesse o que está na palavra de Deus lá em 1 Coríntios 13, o mundo seria muito melhor do que nós estamos vendo. Mas não é o que nós estamos vendo lá. Não é? Infelizmente. Gente, lembrando que caridade é a caridade cristã, não é filantropia, não. A filantropia os pagãos também fazem, quem não é cristão também faz. Mas essa caridade aqui é você amar porque você vê Jesus no outro. É uma das pregações mais lindas do Padre Léo, gente. Se você puder, assista essa pregação. Quando você descobrir Jesus no outro, você vai entender o que é o amor de Deus. Porque o outro é meu irmão, o outro é irmão de Cristo como eu. Então eu tenho que amar. Amar é dar-se. Entendeu? Mas não é o que nós estamos vendo hoje, infelizmente. Esse é o parágrafo 735. O 736 diz assim: é por este poder do Espírito que os filhos de Deus, olha aí, podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida nos fará produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Gálatas 5, 22 a 23. Se nós vivêssemos isso, gente, nós seríamos felizes. Se vivermos pelo Espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, vou explicar o que é isso. Tanto mais pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. Está lá em Mateus 16, 24 a 26 e Gálatas 5, 25. Gente, o que quer dizer viver pelo Espírito? É você abandonar tudo aquilo que não é de Deus. É você viver mergulhado naquilo que Deus quer para a tua vida. Na tua condição de casado, de pai de família, ou de padre, ou de, se você não quer casar, ou de solteiro, que seja. Mas que você paute a sua vida em Deus, que Deus seja o teu guia. E você rompa com tudo aquilo que não é de Deus. Isso é viver segundo o Espírito, que São Paulo diz. Não é? Renunciar a nós mesmos, é você colocar você em último plano. Tá? Mas não, hoje a gente tem um ego muito forte. Não é? Não, ninguém pode falar mal de mim porque eu sou bom. Não é? O outro tem que me amar na marra. Não é? O outro ama mais... tem muito isso na família, né? O outro ama mais o meu irmão, né? Tem muito isso com pai e mãe, né? Ah, meu pai e minha mãe amaram mais o meu irmão do que a mim. Pare com esse complexo de inferioridade, gente. Tá? Se realmente não te amaram, né? Se alguém não te amou, tem um Deus lá em cima que deu a vida por você. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então não vou ficar com esse complexo que ninguém me ama, ninguém me quer. Isso aí, gente, a gente tem que renunciar à autopiedade. Né? Ai, que dó de mim, eu sou coitadinho, eu sou o que mais sofro. Gente, seja firme, você é um filho amado de Deus. O que mais você quer? Entendeu?
Então vamos parar com isso, vamos renunciar a essa autopiedade que nós temos, entendeu? Não, nós não somos coitadinhos, não, pelo amor de Deus, entendeu? Se você caiu por algum motivo, levanta, tá? Então, é complicado. Agora, a palavra de Deus aí nos fala dos frutos do Espírito Santo, tá? Então, vamos ver aí os frutos do Espírito Santo. Amor, que eu já falei, não é esse amor mundano, é o amor de Deus, ok? Leia lá 1 Coríntios 13 que você vai entender o amor de Deus, ok? Alegria, gente, alegria, não é euforia. Esse povo aí que vai para a rua festejar porque o time ganhou, né? Não é isso. Alegria é aquilo que vem de dentro. São Paulo diz, alegrai-vos no Senhor. É alegria que vem de Deus. São Paulo estava preso lá quando ele escreveu a carta aos Filipenses, e ele fala, alegrai-vos no Senhor. Como é que uma pessoa que está presa pode falar em alegria? Por quê? Porque a alegria vem de dentro. Não é aquilo que está por fora de você. Isso é coisa passageira, gente. Essas farras do mundo aí, isso é passageiro. Não estou falando que você não possa se alegrar, que você não possa ir para a rua festejar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas isso são coisas passageiras. A alegria é aquilo que ninguém consegue tirar de você. Ninguém. Porque vem de Deus. É fruto do Espírito Santo. Paz. A paz também, ninguém pode tirar a sua paz, meu amigo. Se alguém tirar a sua paz, é porque você não está em Deus. Qualquer coisinha você perde a paz. Não. Né? Por que a gente fala várias vezes na missa? A paz do Senhor esteja contigo. É a paz do Senhor. Não é a paz do fulano, do Bertano e do ciclano. Não. Jesus é o príncipe da paz. Entendeu? Então, é a paz que vem de Deus. Ninguém consegue tirar. São frutos do Espírito Santo. Longanimidade quer dizer o quê? Não é? Longanimidade é isso. Nada consegue te tirar do sério, entendeu? Por mais, claro que você é um ser humano. Por algum momento você pode até perder a cabeça. Não, mas você não pode deixar aquilo te dominar. Nada nem ninguém pode te dominar. Entendeu? Outra coisa. Você ser uma pessoa benigna, uma pessoa do bem, entendeu? Que não arruma confusão por qualquer coisa, não arruma briga por qualquer coisa, pessoa da paz, entendeu? Bondade. Jesus diz que só Deus é bom, mas a gente só consegue fazer alguma coisa boa quando a gente está enxertado em Deus, tá? Então a bondade não é nossa, mas a gente só consegue realizar alguma coisa, gente, se a gente estiver em Deus, porque sozinhos, São Paulo diz isso. Eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Então, quer dizer, por isso que a gente tem que estar sempre buscando Deus para que a gente possa ter algum lapso de bondade, porque é um fruto do Espírito Santo. Mas Jesus disse que só Deus é bom. Tá? Fidelidade. Fidelidade, gente, não é só traição entre marido e mulher, não. É você ser fiel a tudo aquilo que você acredita. Você ser fiel à sua igreja, você ser fiel ao seu trabalho, a tudo aquilo que você se propõe a fazer. Claro, no seu casamento, entendeu? Você que é padre, ser fiel à sua vocação. Né? Tudo aqui, eu estou com esse trabalho aqui, então eu tenho que ser fiel a ele, tenho que procurar fazer bem, não trair Jesus, procurar fazer bem o meu trabalho. Então, tudo, fidelidade, gente, não é só traição no campo do sexo, não. Também é. Você que é marido, você que é mulher, procurar ser fiel à sua esposa, ao seu marido. Mas não é só isso. Fidelidade, a Bíblia diz, Deus é fiel. E Deus é fiel em tudo. Então, nós também temos que procurar sermos fiéis em tudo que nós nos propomos a fazer. Fidelidade, mansidão. Mansidão é você... O que é a pessoa mansa, gente? É aquela pessoa que não é qualquer coisinha, ela estoura. Eu sei que cada um tem um gênio, mas vamos pensar antes de... muitas vezes a gente faz coisa e depois se arrepende. Não é? Então vamos procurar ser uma pessoa mais mansa, mais calma. Só realmente quando não der. Eu sei que às vezes, já aconteceu várias vezes de eu perder a cabeça, mas depois a gente fica até com vergonha, não é, das nossas atitudes. Então vamos procurar ser mansos. Está lá no Sermão da Montanha, os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados, ou seja, felizes os mansos, porque herdarão a terra. Autodomínio, olha aí, você se dominar.
né? Na hora que você tiver com raiva, na hora que você tiver, eu vou matar aquela pessoa. Não, você tem que ter domínio. Você é um fruto do Espírito Santo. Olha aí. Olha quanta coisa você pode pedir a Deus para poder. O Padre Léo falava, né? Que não precisa nem de você ir nesse lugar aí para adivinhar seu futuro. É só você ver aqui que a palavra de Deus vai ter o nosso retrato aqui. E é verdade. Todos nós precisamos de cura, gente. Isso aqui é um tratado de cura para nós. Não é à toa que na igreja tem o processo de cura e libertação, tem de cura física, tem de cura espiritual, cura interior. Eu preciso de cura interior, eu falo por mim. Graças a Deus, eu acho que eu não preciso ainda de cura e libertação, graças a Deus, né? Mas eu preciso muito de cura interior, curar o meu coração, porque muitas vezes o coração da gente fica chateado, fica magoado por alguma coisa, às vezes que alguém fez alguma coisa com a gente, não é verdade? Aí a gente não quer mais saber de Deus, a gente às vezes deixa de rezar, a gente deixa às vezes de viver a vida, não é? O que é a depressão? É isso, é você ficar alimentando, né, guardando aquilo. Aquela pessoa me fez aquilo, você nunca mais se recupera. Não! Vamos em frente, gente. Nós somos filhos de Deus, ok? Então, isso é autodomínio, é ter controle. Por estarmos em comunhão com Ele, o Espírito Santo torna-nos espirituais, recoloca-nos no paraíso, reconduz-nos ao reino dos céus e à adoção filial, dá-nos a confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos na graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos parte na vida eterna. Gente, isso é muito bonito, gente. Você poder chamar Deus de Pai, coisa que no Antigo Testamento a gente não podia fazer. Jesus conquistou isso para nós, o que mais a gente quer. Somos filhos amados, somos filhos da luz. Então, Deus fica muito triste quando ele vê a gente mergulhado nas trevas do erro, nas trevas do pecado, porque nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para ir para o lixo. O inferno não foi feito para nós, o inferno foi feito para o demônio e para os seus anjos. E Deus não manda ninguém para lá, gente. Deus não quer a morte do pecador, Deus quer que ele se converta, se arrependa e viva. Entenderam? Mas para isso a gente precisa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz ver tudo isso. Então, esse é o parágrafo 736. 737. O Espírito Santo e a igreja. Então, o Espírito Santo age em nós através da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Entenderam? É lá onde o Espírito Santo age de forma mais forte. Ok? Inclusive, o batismo e o crisma você recebe lá. Não é? Ninguém recebe em casa o batismo nem o crisma, não sei perigo de morte, na questão do batismo, entendeu? A missão de Cristo e do Espírito Santo realiza-se na igreja, olha aí. Corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Esta missão conjunta associa, a partir de agora, os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. Então, a Santíssima Trindade, ela opera onde? Na igreja, que é o corpo de Cristo. Entendeu? O Espírito prepara os homens, antecipando-se a eles por sua graça para atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes a sua palavra, abrindo-lhes o Espírito à compreensão de sua morte e ressurreição, tornando-lhes presente o mistério de Cristo, ou seja, na Santa Missa, ok? Eminentemente na Eucaristia, olha aí, tá vendo? A fim de reconciliá-los, de colocá-los em comunhão com Deus, a fim de fazê-los produzir muitos frutos. Está lá em João, capítulo 15, versículos 5, versículo 8 e versículo 16. Então, gente, como é que a gente consegue ter frutos? Se a gente estiver unido ao corpo de Cristo, à igreja. Principalmente na Eucaristia, gente. É a Eucaristia que nos dá força para seguir em frente, porque ali é o corpo de Cristo. Então você, meu amigo, você que ainda não voltou para a igreja, volte para a igreja, se confesse, comungue. Nós precisamos disso. A palavra de Deus é bem clara. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue
permanece em mim e eu nele. É Cristo que permanece em você, meu amigo, para você conseguir vencer as dificuldades. Entendeu? Então nós precisamos ir para a igreja, gente. Não tem esse negócio do católico rezar somente em casa. Não. O católico tem que ir para a igreja. Nós somos comunidade. Igreja quer dizer assembleia. Nós temos que estar unidos. Onde 2 ou mais estão reunidos, eu estou no meio deles. Então, gente, pelo amor de Deus, vamos para a Eucaristia. É lá, é na mesa, é lá que você vai ouvir a palavra de Deus. Não que você não possa ouvir a palavra em casa, tudo bem. Se você não pode ir, tudo bem, melhor você... eu vou assistir a missa pela televisão. Tudo bem, se você não pode ir à missa, é melhor até você assistir pela televisão. Mas se você pode ir, vá à igreja. Lá é o lugar de você ouvir a palavra de Deus e lá é o lugar de você receber a comunhão. E você está unido aos irmãos. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 737. 738. Isso, gente, eu tenho inveja dos irmãos protestantes. Eles são fiéis, eles não perdem o culto. Eles estão lá firme todo domingo, até dia de semana. A igreja nem obriga dia de semana, porque eu sei que as pessoas trabalham e estudam, mas pelo menos uma vez na semana, 1 hora por semana você não pode ir para a igreja? Eu tenho inveja dos irmãos protestantes, que são muito mais fiéis que os católicos nessa questão. Não perdem o culto. Não, dia de semana estão lá com a Bíblia deles, lá debaixo do braço, lá. Eu vejo, estou falando porque eu vejo. Eu vejo a fidelidade que os irmãos protestantes têm. O católico está nem aí. Vai lá uma vez ou outra e acha, mas por que Deus não me abençoa? Claro, você não vai buscar a bênção, amigo. Deus não deixou lá a igreja lá de enfeite, não. Entendeu? Eu não vou na igreja por causa do padre, eu não gosto do padre. Então você vai na igreja por causa do padre? Você vai na igreja por causa de Jesus, meu amigo. Não vá na igreja por causa de padre A, B ou C. O parágrafo 738. Assim, a missão da igreja não é acrescentada à de Cristo e do Espírito Santo, senão que é o sacramento dela. Por todo o seu ser, em todos os seus membros, a igreja é enviada a anunciar, a testemunhar, a atualizar e a difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade, a ser tratado. Então, gente, quem são os membros dessa igreja? Sou eu e é você. A igreja precisa. Gente, a igreja não é só o Papa, não. A igreja não é só os bispos, não. A igreja não é só o padre, não. Não é só os diáconos, não. Eu também sou igreja. Você também é igreja. Entenderam? Nós também temos uma missão. Olha o que o catecismo está dizendo aqui. A igreja é enviada a anunciar, testemunhar, atualizar e difundir o mistério da Santíssima Trindade. Então você também tem que fazer a sua parte. Você também é obrigado, é obrigação sua, está lá na palavra de Deus. Ai de mim se eu não anunciar o evangelho. E você faz isso? Você fala de Jesus para as outras pessoas, aonde você estiver, no seu trabalho, no colégio, na sua família. Qual é a conversa que você tem? O que mais você gosta de conversar com as pessoas? A gente vê essa rodinha aí, né? Qual é o assunto? Futebol, novela, não é verdade? E falar da vida do outro, fulano separou de fulano, fofoca, como dizia o Padre Léo, né? Porque você fofocando da vida do outro, você não precisa falar da sua vida. Entendeu? Você vai... Enquanto você está preocupado com o artista que separou, você às vezes não está conversando com o seu filho, você não está conversando com o irmão, com o pai, com a mãe, entendeu? Ou está no celular, ou está fazendo outra coisa. O que você menos vê é as pessoas falando de Deus. As conversas, você não vê as pessoas conversando sobre Deus. Entendeu? Deus ficou em último plano. Né? Deus ficou, se der, eu falo de Deus. Né? Gente, vamos procurar a Deus enquanto não é tarde. Isso está na palavra de Deus. Então, eu sou obrigado, como igreja, eu faço parte da igreja. Tá? A igreja não é só os padres, não. Eu também faço parte. Eu sou batizado, eu sou membro dessa igreja. Tá?
Então eu preciso anunciar, testemunhar com a minha vida, não é? Atualizar e difundir o mistério da Santíssima Trindade. Nós todos que recebemos o único, olha aí, nós todos somos igreja, recebemos o único e mesmo Espírito. O Espírito Santo é um só para todos. Não existe vários Espíritos Santos para cada um. Não, é um só. O Espírito é um só. Entendeu? Que age em todos. A saber, o Espírito Santo une-nos profundamente entre nós e com Deus. Pois, embora sejamos numerosos, separadamente, embora Cristo faça com que o Espírito do Pai e o dele habite em cada um de nós. Este Espírito único e indivisível, não se separa, reconduz por si mesmo a unidade os que são distintos entre si. O que o catecismo está dizendo? Todos nós não somos iguais, não existem pessoas iguais. Mas, através do Espírito Santo, nós formamos uma família, a família de Deus, como diz a carta aos Efésios. Nós somos a família de Deus, a igreja. Entendeu? E faz com que todos apareçam como uma só coisa nele mesmo. E da mesma forma que o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em quem ela se encontra formem um só corpo. Penso que, da mesma maneira, o Espírito de Deus que habita em todos aqueles que são batizados, único e indivisível, os reconduz todos à unidade espiritual. Olha aí. Entendeu, gente? São Paulo diz isso maravilhosamente na Carta aos Coríntios, capítulo 12. Gente, a igreja é como se fosse o nosso corpo. Não é? A gente tem mãos, a gente tem os pés, a gente tem... Tudo faz parte do corpo. Mas não é uma pessoa só. Sou eu. Mas eu tenho vários membros. Olha aí. Entendeu? Eu tenho mãos, eu tenho a cabeça, eu tenho... A igreja é a mesma coisa, gente. A igreja é uma só, com vários membros, e cada um diferente do outro. Entendeu? Mas através do Espírito Santo nós formamos uma unidade. Agora, você tem que fazer a sua parte. Porque eu não posso fazer a sua parte, eu posso fazer a minha. Mas eu sozinho... Gente, o dois é muito mais forte do que um só. Então, quanto mais pessoas unidos em Cristo, muito mais o reino de Deus vai crescer e vai aparecer. Nós ainda não paramos para analisar isso, gente. Tá? Você pode ter sua vida, você pode ter seu trabalho, você pode ter o que você tem, mas coloque pelo menos um tempo para Deus. Se você não tem tempo de ir à igreja, né? Isso não é desculpa. Tá? Se você não tem tempo de ir domingo, vá no sábado à noite. Mas se você não tem tempo mesmo, mas pelo menos faça alguma coisa para Deus. Tá? Mas não é ficar de braço cruzado achando que só os padres têm que fazer. É muito fácil criticar os padres, né? O Papa, é muito fácil criticar os diáconos, os bispos. E você, o que você fez? Até hoje, até o dia de hoje. Responda essa pergunta para você. Até hoje, o que você fez para Deus? Para o reino de Deus, para que o reino de Deus cresça e apareça. O que você contribuiu? Em vez de você ficar falando mal do outro, olha para você. No dia que você fizer a sua parte, você critica o outro. Entendeu? Então, esse é o parágrafo 738. O parágrafo 739 diz assim: por ser o Espírito Santo a unção de Cristo, é Cristo a cabeça do corpo, né? Que o difunde em seus membros, para alimentá-los, curá-los, organizá-los em suas funções mútuas. Olha aí, tá vendo? Então, cada um tem a sua função na igreja. O padre tem a função dele, eu tenho a minha, fulano tem a dele. Cada um, gente, na sua função. Mas Jesus ajuda cada um na sua função. Entendeu? Vivificá-los, enviá-los a testemunhar, associá-los à sua oferta ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. Olha aí. Então, nós também temos que o quê? Rezar. Intercessão, gente, é você rezar. Rezar por você e rezar pelo mundo. Por isso que nós somos igreja. Por que a igreja reza? Não é? Para unidade, para que haja unidade, né? Para que haja mais igualdade no mundo.
Gente, isso quem tem que fazer somos nós cristãos. Se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Somos nós que temos que fazer, como igreja. Entenderam? É pelos sacramentos da igreja que Cristo comunica aos membros de seu corpo o seu Espírito Santo e santificador, a ser tratado na segunda parte desse catecismo. Então, quando a gente for estudar os sacramentos, a gente vai aprofundar mais sobre isso. Mas o Espírito Santo ele age mais profundamente nos sacramentos. Todos os 7 sacramentos são ministrados no Espírito Santo. É uma pena que os católicos ainda não abriram os olhos para isso. Infelizmente. É o sacramento, gente, que nos salva. Tá? Esse é o perigo do católico que deixa a Igreja Católica. Já expliquei sobre isso. Nas outras religiões não tem os sacramentos. Não tem. Lutero eliminou os sacramentos na época da Reforma Protestante. Tá? Só tem na Igreja Católica Apostólica Romana. Então esse é o perigo de você que é católico abandonar a igreja. Você fica sem os sacramentos. Todos os 7 sacramentos são ministrados no Espírito Santo. Esse é o parágrafo 739. O 740 diz assim: essas maravilhas de Deus, oferecidas nos crentes, nos sacramentos da igreja, produzem seus frutos na vida nova em Cristo, segundo o Espírito, a ser tratado na terceira parte do catecismo. A terceira parte do catecismo vai tratar de quê? Da moral católica. Aquilo que nós temos que viver, os mandamentos de Deus. E a gente só consegue viver os mandamentos pelo Espírito Santo. Porque sozinho a gente não consegue, não. Você consegue viver os 10 mandamentos sem a ajuda de Deus? Eu duvido. Você desiste fácil de gente viver os 10 mandamentos. Por que todo mundo corre da igreja? Por que todo mundo corre de ser cristão? Por quê? Porque é exigente, a igreja reconhece isso. Você seguir os 10 mandamentos ali é difícil mesmo. A igreja diz que é difícil. Mas tudo aquilo que for fácil, corre. Faça ir para o inferno. Decida. Subir é fácil? Não. E o céu é para cima. Então não é fácil viver os mandamentos. Aí você precisa da graça de Deus, você precisa do Espírito Santo. É isso que o catecismo está dizendo. Esse é o parágrafo 740. O 741 diz assim: o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos que seja conveniente pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis. Está lá em Romanos, capítulo 8, 26. Olha aí, bem claro aí. O Espírito Santo intercede por nós, é nosso intercessor. Como é que não existe intercessão na Bíblia? Jesus não é o único intercessor. O Espírito Santo também intercede por nós. Os santos intercedem por nós. Está lá no Antigo e no Novo Testamento. Moisés, Abraão, os apóstolos, né? Todos eles intercedem por nós. Então, gente, a intercessão é uma coisa que tem na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Não sei como é que alguém em sã consciência pode dizer, né, que não tem intercessão na Bíblia. É o que mais tem na Bíblia. Olha aqui. O Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como pedir. Eu peço diretamente a Deus. É por isso que Deus não atende. Porque você pede mal, você não sabe o que pedir. Entendeu? Então você tem que pedir o quê? Você tem que pedir aquilo que é bom para você. Aquilo que vai te salvar. Entendeu? Será que é... Por que às vezes Deus não atende? Porque aquilo ali não é bom para você. Não vai te salvar. Muitas vezes vai te levar até para o mau caminho, para o pecado. Então Deus não atende. Deus conhece, gente. Deus é onisciente. Deus sabe das coisas. Entendeu? E às vezes muitas pessoas se revoltam com Deus porque pede alguma coisa e Deus não atende. Naquele momento. Às vezes vai atender lá na frente. Entendeu? Então é interessante esse texto de Romanos 8, 26. O Espírito Santo, artífice das obras de Deus, ou seja, é o Espírito Santo que faz a gente fazer as obras de Deus, é o mestre da oração. Duas coisas que eu quero falar aqui. Diz que o Espírito Santo é o que faz, é o artífice das obras de Deus. O que quer dizer isso? Tudo aquilo de bom que você faz, de obras, não é você que faz. É o Espírito Santo através de você.
Agora, é importante as obras. Por quê? As obras é que prova que o Espírito Santo está em você, que você está agindo no Espírito Santo. Então, isso aqui é um texto que mostra que o cristão ele não vive somente da fé, ele vive também das obras, porque é as obras que mostram quem você é. Então, é muito fácil você cruzar os braços e falar, eu creio em Jesus, Jesus vai fazer tudo por mim. Entendeu? Isso é muito fácil. Não é? Mas e a sua parte? Você não vai fazer? Não é? É o que Lutero falava, né? A salvação só pela fé sem as obras. Né? O sangue de Cristo vai me lavar e pronto, acabou. Mas e você não vai fazer? Jesus já fez a parte dele, com certeza. Mas e você? Você não vai fazer a sua parte? Você vai ficar de braço cruzado porque Jesus já fez a parte dele? Então você vai viver de braço cruzado a sua vida? Não. O que é isso? Aí a sua parte você não vai fazer? Não, meu amigo. A carta aos Filipenses diz: alcance a salvação com temor e tremor. Entendeu? Ou seja, arregaça as mangas e vai em frente, amigo. Faça a sua parte. Deus já fez a dele, meu amigo. Agora você tem que fazer a sua. Alguém consegue alguma coisa sem luta? Pergunta um atleta aí, né? Se ele consegue alguma coisa sem luta, sem garra. Não, meu amigo, não tem esse negócio, não. Deus para te criar, Deus não precisou de você. Agora, para te salvar, Deus quer a sua colaboração. Entendeu? E fala que o Espírito Santo aí é o mestre da oração. O que quer dizer isso? É o Espírito Santo, né, que ora através de nós. Entendeu? Então, eu sozinho, gente, a minha oração é muito fraca. Entendeu? Sozinho, quem sou eu? Tem gente que se acha, né? Eu sou um bambambam, eu faço a minha oração aqui, Deus me atende. Meu amigo, não seja presunçoso. Não é você. Se você conseguiu alguma coisa, amém, aleluia, mas não é você. É Deus através do Espírito Santo agindo em você. Não se acha. Tem gente que se acha. Né? Eu. Né? A gente vê muito isso aí na internet, na televisão, esses charlatões aí. Né? Eu faço acontecer, eu oro e acontece. Coitado. É o Espírito Santo que age. Se agir, é o Espírito Santo que está agindo. Não somos nós. Eu sou, como diz a palavra de Deus, um vaso de barro. Entendeu? Que Deus às vezes usa se Ele quiser. Entendeu? Do jeito que nós somos. Mas o mestre é o Espírito Santo. Então está bem claro aí no parágrafo 741. O 742, gente, é resumo, tá? Então depois você pode ler aí, eu não vou ler porque é coisas repetidas, ó. 742, 743, 744, 745, 746, 747, tudo é resumo. Tá? Então depois você pode ler aí se você quiser. Eu aconselho você ler os resumos para você fixar mais, para você aprender mais. Entendeu? Eu não leio para não ficar repetitivo. Mas eu aconselho que você leia em casa, você que tem o catecismo, leia esses parágrafos para você fixar, tá bom? Esse tema, tá? Então, gente, aqui no catecismo terminamos com a graça de Deus, terminamos sobre o Espírito Santo. Louvado seja Deus, tá? Então, nós terminamos aí o que nós chamamos da Santíssima Trindade, né? Nós já falamos aí de Deus, já falamos do Pai, do Filho, e agora terminamos com a graça de Deus e do Espírito Santo, que é o nosso credo. Lembrando que nós estamos, a primeira parte do catecismo é o credo. Tá? Então agora nós vamos para a segunda parte do nosso credo, que é na semana que vem, claro, né? Hoje eu não vou começar, porque já estamos aí com 44 minutos. Então, na próxima aula, nós já vamos mudar de assunto. Diz aí no parágrafo 748. Creio na Santa Igreja Católica. Então, agora, gente, a gente vai ter várias aulas sobre a igreja, que na teologia nós chamamos de eclesiologia, ou seja, estudo da eclésia, da igreja. Então, gente, nós vamos ter bastante aulas aí para a gente estudar sobre a igreja. Nós estudamos sobre a cabeça, que é Deus.
Então, nós vamos estudar sobre o corpo, a igreja. Então, nós vamos estudar muita coisa. Na semana que vem, faz parte também do nosso credo. Né? Creio na Santa Igreja Católica. Né? Nós rezamos isso também no credo. Então, se Deus quiser, na próxima aula nós vamos começar a estudar a igreja. Então, na próxima aula nós já vamos começar aí a abordar um assunto interessante. Olha aí. Creio na Santa Igreja Católica. Olha aí, então a igreja é santa. Mas como que ela é santa se ela é formada de pecadores? O Papa não é um pecador? Os bispos não são pecadores? Os padres, os diáconos, nós? Como é que ela é santa? Isso tudo nós vamos explicar. Então, né, se você não... Eu tenho certeza, depois dessas aulas sobre a igreja, você vai amar muito mais a tua igreja. Tá? Porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Não é verdade? Então, você vai amar muito mais a sua igreja depois que você estudar sobre ela. Então, na próxima aula, nós vamos começar a estudar sobre a igreja aí, no parágrafo 748. Para encerrar esse assunto do Espírito Santo, gente, eu quero indicar para você um livro. Quando eu falo de um tema específico, eu sempre indico um livro. Então, eu quero indicar para você um livro para você aprofundar, porque aqui eu não tenho como aprofundar. Então, eu quero indicar para você um livro sobre o Espírito Santo, muito bom, tá? Da livraria, da editora Cleofas. Deve ter em todas as livrarias católicas. Então, eu quero indicar para você este livro. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Olha que bonita a capa, tá vendo? Descerá sobre vós o Espírito Santo. Isso, gente, é um texto bíblico. Essa frase é de um texto bíblico. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus fala para os apóstolos. Fica lá em Jerusalém até que, né, desça sobre vós o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce lá em Pentecostes, está lá no livro de Atos. Tá bom? Então, gente, se você quiser aprofundar, esse livro aqui, ele traz bastante coisa sobre o Espírito Santo. Ele é até um pouco grosso. Ele tem 232 páginas. É um livro até um pouco grosso, mas ele aborda tudo sobre o Espírito Santo. Muita gente não entende o que é o Espírito Santo. Tá? As pessoas até têm um conhecimento maior, por exemplo, sobre Jesus. Né? É mais difundido sobre a pessoa de Jesus. A história de Jesus é mais conhecida. Então, a pessoa de Jesus é mais falada, vamos dizer assim. Mas o Espírito Santo, ele é muito pouco falado, ele é muito pouco pregado, muito pouco conhecido. Tem muitas coisas erradas que se fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma energia. Que energia é coisa nenhuma. Não, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Entendeu? Então, tem muitos erros aí sobre o Espírito Santo. Então, aqui o livro aborda, tá, bastante coisa. Então, eu quero ler com você só o que tem no índice e aqui na contracapa do livro para você saber, para você, se você tiver interesse, tá? Tem aí em todas as livrarias católicas. Eu já li, muito bom, tá? E eu sei que tem muito pouca gente que já leu, que conhece realmente o Espírito Santo. Então, vamos lá. Este livro é uma síntese de tudo, tá? Sobre a renovação carismática católica. Então, gente, isso aqui é um livro também que explica o que é a renovação carismática católica. Eu não sou da renovação carismática católica, não sou. Mas por que eu estou falando dela aqui? Porque é um movimento que é aprovado pela igreja e muita gente critica. Gente, aquilo que é aprovado, que a igreja aprovou, a gente não pode ficar criticando. Você pode até não gostar. Você não precisa ser da renovação. Eu não sou da renovação. Mas eu não posso ficar criticando um movimento que a igreja aprovou. Entendeu? E que tem muita gente que gosta e que tem muita gente que é beneficiada com a renovação carismática. Eu já vi muita gente voltar para a igreja através da renovação carismática. Os grupos de oração, entendeu? Eu não sou contra nada disso. Eu não participo, mas eu não sou contra nada disso. Nesta obra, você irá conhecer quem é o Espírito Santo. Olha aí. Seus dons, frutos e carismas. E como ele é capaz de mudar as nossas vidas, transformando-nos completamente, com a certeza da forte presença da esposa do Espírito Santo. Quem é a esposa do Espírito Santo? É a Virgem Maria.
Nossa Mãe Maria, tendo como base o catecismo da igreja, que nós acabamos de estudar, e a palavra de Deus. Então, onde que o católico tem que aprender sobre o Espírito Santo? Na palavra de Deus e no catecismo da igreja católica. Então, meu amigo, adquira. Você tem que ter em casa 2 livros, a Bíblia e o catecismo, né? Na prateleira lá, né, da sua casa ou no seu guarda-roupa. Não é para ficar lá pegando poeira, não é para ler. Você tem que ter a Bíblia, que é a palavra de Deus, e você tem que ter o catecismo da igreja, que é o ensinamento da igreja sobre a Bíblia e a tradição. Entendeu? Então, o católico não pode deixar de ter esses 2 livros em casa, Bíblia e catecismo. Estejamos certos de que somos conduzidos pela verdade que o próprio Jesus nos garante. Quando vier o Paráclito, isso é uma citação de Jesus. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16:13. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Isso nos enche de alegria. Saber que o Espírito Santo ensina para nós a verdade, porque Deus não mente, Deus não pode mentir. Então, onde está a verdade? Na palavra de Deus e no catecismo da igreja. Entendeu? Essas 2 verdades você não pode deixar de ter na sua casa. Eu convido você a ler e a saborear este livro, que com certeza fará muito bem para a sua fé e o fará crescer e compreender tudo que o Espírito Santo quer realizar em sua vida. Olha aí. Então, gente, o Espírito Santo ele quer agir na minha e na sua vida, mas para isso a gente tem que buscar. Então, você que quer aprender sobre o Espírito Santo, então eu quero ler aqui o índice. Quais são os assuntos que o livro aborda? A pessoa e a obra do Espírito Santo. A Virgem Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo. Olha aí, tá vendo? O Espírito Santo é uma pessoa viva e atuante. O Espírito Santo habita na igreja. Acabamos de falar no catecismo. O Espírito Santo leva a igreja ao conhecimento da verdade. Olha aí, tá vendo? O Espírito Santo é a nossa esperança. O Espírito Santo unifica a igreja e forma o corpo de Cristo. Então, a divisão não é do Espírito Santo, é do demônio. É o demônio que divide. O Espírito Santo dá aos fiéis dons carismáticos. Esses dons. É o dom de falar em línguas, é o dom da profecia. Então, é isso aí que é o Espírito Santo que nos dá. Entendeu? O Espírito Santo pode dar para uns, mas não dá para outros. Ok? O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo nos inspira na defesa da fé. Olha aí, quando você defende a sua fé, é porque você está inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou as Sagradas Escrituras. Então, quando você está lendo a Bíblia, você está lendo uma coisa que foi inspirada pelo Espírito Santo, do Gênesis ao Apocalipse. O Espírito Santo faz a igreja missionária, a igreja pregar para outras pessoas no mundo todo, não é? Aí, o Espírito Santo constrói o reino de Deus. Jesus age pelo Espírito Santo. As denominações e símbolos do Espírito Santo, que eu já falei aqui numa das aulas. O batismo ou efusão do Espírito Santo. Então, o livro explica o que é o batismo do Espírito Santo. Já expliquei um pouco nas aulas passadas. A mudança radical dos apóstolos após o Pentecostes. Olha aí, interessante. Os apóstolos, gente, antes do Pentecostes, eles eram tudo medrosos. Tanto que eles abandonaram Jesus lá na cruz. Só ficou São João. Depois de Pentecostes, nada mais. Eles não tinham mais medo de nada. Então, o Espírito Santo também nos tira o medo, inclusive de testemunhar a fé. Tudo era feito no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é dado aos pagãos. Olha aí, tá vendo? Então, o Espírito Santo é para todos. A importância da renovação carismática no Espírito. Aí fala da renovação carismática, tá? O testemunho do pregador do Papa, que era contra a renovação e agora é a favor. Bento XVI, a renovação carismática católica. Então, todos os papas aprovaram a renovação carismática. Papa João Paulo II e a renovação carismática. Para ser batizado no Espírito Santo, o que você precisa? Purificar os pecados, perdoar quem te ofendeu,
desejar fazer a vontade de Deus e pedir o Espírito Santo com fé. Os efeitos de uma vida no Espírito: gosto pela palavra de Deus, gosto pela oração, abandono da vida em Deus e o louvor, a vivência do amor aos irmãos, a purificação dos pecados, a conversão profunda, gosto pela Eucaristia, zelo missionário, amor profundo à Igreja, amor a Nossa Senhora, aos anjos, aos santos. E os frutos do Espírito Santo? Aqui ele explica todos os frutos do Espírito Santo. Os dons carismáticos, tá vendo? Então aqui ele explica todos os dons, esclarecimento sobre alguns pontos. Aí aqui tem muito mais coisa, gente. Aqui ele explica todos os dons do Espírito Santo: fortaleza, temor de Deus. A Virgem Maria, esposa do Espírito Santo, explica sobre isso. A predestinação de Maria, a Imaculada. Aqui são os dogmas sobre Nossa Senhora, que nós já falamos, não é? As catequeses do Papa João Paulo II sobre o Espírito Santo. A Igreja é uma comunidade de carismas. Olha aí, tá vendo? Jesus e o Espírito Santo no batismo, na vida pública de Jesus, o Pentecostes, né, a infusão do Espírito Santo, o Espírito Santo protagonista da evangelização, o Espírito Santo alma da Igreja, princípio da santificação, na origem da Igreja, é a alma da tradição da Igreja, as orações ao Espírito Santo, tá? Um novo cenáculo. Nossa, muita coisa, gente. Então, o livro é muito legal, é muito bom. Então, se você quiser aprender sobre o que é o Espírito Santo, tá aí esse maravilhoso livro, tá? Para você aprofundar, se você quiser. Amém, gente? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? E aí, na próxima aula sobre o catecismo, então, se Deus quiser, nós vamos começar a estudar sobre a igreja, tá? Eu quero muito estudar com você, para você fazer como eu. Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu passei a amar muito mais essa igreja, que eu sempre amei, mas agora eu amo muito mais. Né? Eu amava assim, né, de qualquer jeito. Hoje não, hoje eu tenho convicção da minha fé. E nada, nem ninguém consegue abalar essa fé. Amém? Então eu peço a você que possa se inscrever no nosso canal, gente, por favor, nos ajude a divulgar, tá bom? Peço aí o seu comentário, peço aí que você compartilhe os nossos vídeos. A gente precisa de você. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.